Hoje vamos para mais um dia do Diabo Veste Prada. Hoje nós vamos ler o capítulo 9, mas antes não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Capítulo 9 do nosso livro O Diabo Veste Prada. Foram 12 semanas até eu me empanturrar de suprimento, aparentemente inesgotável, de roupas de grife que a Runway estava implorando para me fornecer. 12 semanas incrivelmente longas, de 14 horas de trabalho diário e nunca mais de 5 horas de sono por dia. 12 miseráveis semanas sendo examinada da cabeça aos pés, do cabelo aos sapatos diariamente, sem receber nunca um único elogio ou pelo menos ter a impressão de que eu tinha passado no exame. 12 semanas terrivelmente longas para se sentir estúpida, incompetente e completamente débil mental. E assim decidi, no começo do meu 4º mês, só faltavam mais 9, na Runway, ser uma nova mulher e começar a me vestir de acordo. Acordar, me vestir e sair antes da epifania da minha 12ª semana tinha me esgotado completamente. Tinha de admitir que seria mais fácil ter um armário cheio de roupas apropriadas. Até esse ponto, tinha sido a parte mais estressante de uma rotina matutina já bastante desagradável. O despertador tocava tão cedo que eu não aguentava dizer a ninguém a que horas eu realmente me levantava, como se a mera menção das palavras afligisse dor física. Levantar às 7 da manhã era tão difícil que quase era engraçado. É claro que eu tinha acordado e saído às 7 da manhã algumas vezes na vida. Talvez ido ao aeroporto quando tive que pegar algum avião logo cedo, ou terminando de estudar para o exame naquele dia. Mas, em geral, quando via essa hora da manhã fora de casa, era porque ainda não tinha ido para a cama desde a noite anterior. E a hora não parecia tão ruim quando um dia inteiro de sono se estendia à minha frente. Agora era diferente. Era a privação constante, inexorável, desumana do sono. E por mais que tentasse me deitar antes da meia-noite, não conseguia. As últimas 2 semanas tinham sido particularmente duras, pois estavam fechando um dos números da primavera, de modo que tive de ficar sentada no escritório esperando o livro até 14, quase 11, em algumas noites. Quando deixava e ia para casa, já era quase meia-noite, e ainda tinha de comer alguma coisa e tirar a roupa antes de desmaiar. O ruído estridente da estática, a única coisa que eu não conseguia ignorar, começava exatamente às 5:30 da manhã. Eu me esforçava para tirar um pé de debaixo do edredom e esticar a perna na direção do despertador, que estava colocado estrategicamente aos pés da minha cama para forçar um pouco de movimento, chutando a esmo até eu fazer contato e o guincho cessar. Isso continuava regularmente, previsivelmente a cada 7 minutos até 6:04. A essa altura eu entrava inevitavelmente em pânico e pulava da cama para o chuveiro. A briga com meu armário vinha em seguida, geralmente entre 6:31 e 6:37. Lily, não exatamente uma pessoa consciente da moda, em seu uniforme universitário consistindo em jeans, suéteres esfarrapados, LL Bean e colares de cânhamo, dizia toda vez que nos víamos: ainda não entendo o que você veste para trabalhar. É a revista Runway, pelo amor de Deus. As suas roupas são tão legais quanto as de qualquer outra garota, mas nada do que tem é material Runway. Não lhe contei que nos primeiros meses tinha me levantado mais cedo com a forte determinação de assumir uma aparência Runway, com as minhas próprias roupas Banana Republic. Ficava com o café por quase meia hora toda manhã, agoniada em relação às botas, cintos, lã e microfibra. Mudava de meias 5 vezes até finalmente encontrar a cor certa, só para me censurar que as meias de qualquer tipo ou cor eram tão não ok. Os saltos de meus sapatos eram sempre baixos demais, grossos demais, com camadas demais. Não tinha nada de cashmere. Ainda não tinha ouvido falar de sandálias de dedo e, portanto, ficava maniacamente obcecada por como acabar com as calcinhas fio dental, que eram foco de muitas críticas no intervalo para o café. Não importava quantas vezes eu os experimentava, não conseguia me decidir a usar tomara que caia no trabalho. E assim, depois de 3 meses, eu me rendi. Estava exausta. Emocionalmente, fisicamente, mentalmente, e a experiência penosa diária do armário me sugava toda a energia. Isto é, até eu me aquietar no aniversário do 3º mês. Era um dia como qualquer outro. Eu com a minha caneca I Love Providence em uma mão e outra mão virando rapidamente minhas camisetas de malha favoritas.
Por que lutar contra? Perguntei a mim mesma. Vestir suas roupas não significa necessariamente uma traição, significaria? Além disso, os comentários sobre a minha maneira de vestir estavam se tornando mais frequentes e maliciosos, e eu tinha começado a pensar se o meu emprego não estaria em perigo. Olhei no espelho de corpo inteiro e tive de rir. A garota com sutiã Mandyform, e biquíni de algodão jockey, duplo estava querendo ter o visual runway? Não era essa porcaria. Pelo amor de Deus, eu estava trabalhando para a revista Runway. Usar tudo que não estava rasgado, puído, manchado ou grande demais simplesmente não dava mais. Pus de lado minhas blusas básicas e tirei do armário a saia de tweed Prada, blusa de gola rolê preta Prada, botas Prada de cano alto, que Jeff havia me dado uma noite enquanto eu esperava um livro. O que é isto? Perguntei, abrindo o zíper de sacola de roupas. Isto, Andy, é o que você deve usar se não quer ser despedida. Ele sorriu, mas não me olhou nos olhos. Como? Olha, acho que tem de saber que a sua aparência não combina com a de todos aqui, né? Sei que isso custa caro, mas podemos dar um jeito. Tenho tanta coisa no closet que ninguém vai notar se você precisar. Bem, pedir emprestado alguma coisa, às vezes. Ele fez o sinal de aspas com os dedos ao dizer pedir emprestado. E é claro, devia ligar para todo o pessoal das relações públicas e obter o seu cartão de desconto dos designers. Eu só consegui 30%, mas como você trabalha para Miranda, vou fazer surpreso se lhe cobrarem por qualquer coisa. Não há razão para continuar a usar, bem, essa coisa é Gap. Eu não expliquei que usar Nine West em vez de Manolo ou jeans que vendiam no departamento júnior da Macy's e não no 8º andar do paraíso de Danny da Barney's tinha sido uma tentativa de mostrar a todo mundo que eu não estava seduzida por tudo o Runway. Mas, em vez disso, simplesmente balancei a cabeça, reparando que ele se sentia extremamente constrangido por ter de me dizer que eu estava me humilhando todo dia. Eu me perguntei quem o haveria colocado nessa posição. Emily? Ou a própria Miranda? Na verdade, isso não importava. Raios! Eu já tinha sobrevivido 3 meses inteiros e se usar gola rolê Prada em vez da Urban Outfitters ia me ajudar a sobreviver os 9 seguintes. Que assim fosse. Decidi organizar um novo armário imediatamente. Finalmente saí por volta de 6h50, me sentindo, na verdade, muito bem em relação à minha aparência. O cara do trailer que servia café da manhã mais próximo do meu apartamento, ele assoviou. E antes de eu dar 10 passos, uma mulher me disse que namorava essas botas há 3 meses. Posso me acostumar com isso, pensei. Todo mundo tem de vestir alguma coisa todo dia e isso certamente parecia muito melhor do que qualquer uma de minhas roupas. Como se tornara um hábito, andei até a esquina da 3ª Avenida e logo chamei um táxi e me sentei no banco de trás aquecido. Cansada demais para agradecer não precisar me juntar aos usuários do metrô e resmunguei. 640 Madison, rápido, por favor. O taxista me olhou pelo retrovisor com um quê de simpatia, juro, e disse: assim, o edifício Elias Clark. E viramos à esquerda na rua 97, de novo à esquerda na Lex, passando em alta velocidade pelos sinais até a rua 59, onde seguimos a oeste para Madison. Após exatamente 6 minutos, como não havia nenhum trânsito, chegamos com uma cantada de pneu em frente ao monólito alto, fino, pólido, que estabelecia esse belo modelo físico para tantos de seus habitantes. A corrida custou 6,40. Como toda manhã, e lhe dei uma nota de $10, como fazia toda manhã. Guarde o troco, cantei, sentindo a mesma alegria todo dia que via surpresa e felicidade na expressão do motorista. É por conta da Runway. Não seria um problema, com certeza. Só precisei de uma semana no emprego para ver que contabilidade não era exatamente o ponto forte no Elias, nem mesmo uma prioridade. Nunca foi problema anotar $10 de corrida de táxi diariamente. Outra empresa talvez perguntasse, para início de conversa, quem lhe dava o direito de pegar táxi para o trabalho Elias Clark. Elias Clark perguntava por que você tinha se designado a pegar um táxi quando havia um serviço de carros disponível. Algo semelhante a trapacear a empresa, com esses $10 extras todo dia. Embora eu imagine que ninguém sofresse diretamente com a minha despesa a mais, fazia eu me sentir muito melhor. Alguns chamariam isso de rebelião passiva-agressiva. Eu chamava de ficarmos quites. Saí do táxi, feliz por ter feito alguém ganhar o dia, e me dirigi ao 640 Madison. Apesar do nome edifício Elias Clark,
J.S. Bergman, um dos bancos mais prestigiados da cidade, obviamente, alugava a metade. Não compartilhávamos nada com eles, nem mesmo os elevadores, mas isso não impedia que seus ricos banqueiros e nossas beldades se examinassem no saguão. Oi, Andy, como vai? Faz tempo que não vejo por aqui. A voz atrás de mim soou acanhada e relutante. E eu me perguntei por que quem quer que fosse não me deixava em paz. Tinha estado me preparando mentalmente para começar a rotina de manhã com Eduardo quando ouvi meu nome. E me virei vendo Benjamin, um dos muitos ex-namorados de Lily, da faculdade, andando curvo, logo na entrada, nem mesmo parecendo notar que estava na calçada. Ele era apenas um dos quintos rapazes de Lily, mas tinha sido o primeiro de que ela gostava de verdade. Eu não falava com o bom Benji. Ele odiava que eu chamassem assim. Desde que Lily o tinha pego fazendo sexo com duas garotas no seu grupo de canto a capela. Ela entrou em seu apartamento fora do campus e o encontrou esparramado na sala, com uma soprano e um contralto, garotas sem graça que nunca mais conseguiram olhar para Lily. Tentei convencê-la de que tinha sido apenas uma farra de faculdade, mas ela não quis saber. Chorou durante dias e me fez prometer que não contaria a ninguém o que tinha descoberto. Eu não precisei contar a ninguém, porque ele contou. Vangloriou-se para quem quis ouvir sobre como ele tinha pego duas garotas cantoras chatinhas e transado com elas enquanto uma terceira observava. Isso deu a entender que Lily tinha estado lá o tempo todo, agradavelmente instalada no sofá, assistindo a seu homem exibir sua masculinidade. Lily tinha jurado nunca mais se apaixonar por nenhum cara e até agora parecia cumprir a promessa. Dormia com um monte de rapazes, mas certamente não deixava que se demorassem tempo suficiente para que corresse o risco de descobrir alguma coisa agradável neles. Olhei de novo para ele e tentei encontrar o velho Bendy em seu rosto. Ele tinha sido atlético e bonitinho, um rapaz normal, mas Bergman o havia transformado em um molusco humano. Estava vestindo um terno excessivamente grande e amassado e tinha a aparência de quem estava louco para sugar crack de seu Marlboro. Parecia extremamente extenuado, apesar de serem apenas 7 da manhã. Isso fez com que eu me sentisse melhor, pois era o troco por ter sido um babaca com Lily e por eu não ser a única a me arrastar para o trabalho a essa hora obscena. Provavelmente ele deveria estar recebendo $150 mil por ano para estar tão infeliz, mas de qualquer jeito, pelo menos eu não era a única. Bendy me cumprimentou com um cigarro aceso, refundindo sinistramente na manhã ainda escura, e acenou para que eu me aproximasse. Eu estava nervosa para não querer me atrasar, mas Eduardo me mandou o seu. Não se preocupe, ela ainda não está aqui, você está bonita? E eu fui até Bendy. Seus olhos estavam congestionados e ele parecia desanimado. Provavelmente ele achava que tinha um chefe tirânico. Haha, se soubesse. Tive vontade de rir alto. Ei, reparei que você é a única aqui tão cedo. Murmurou para mim enquanto eu buscava o batom na bolsa antes de entrar no elevador. O que está acontecendo? Ele parecia tão cansado, tão acabado, que tive um ímpeto de simpatia e gentileza. Mas então senti minhas pernas quase cederem de exaustão e me lembrei da expressão de Lily quando uma das minhas amiguinhas abobadas de Bendy tinha perguntado se ela preferia assistir ou participar. E perdi a calma. Bem, o que está acontecendo é que trabalho para uma mulher muito exigente e preciso chegar 2 horas e meia antes do resto da maldita revista para que esteja preparada para ela. Eu disse, minha voz gotejando raiva e sarcasmo. Opa, só estava perguntando. Desculpe, mas isso parece terrível para quem trabalha. Trabalho para Miranda Presley. Respondi e rezei por uma não reação. O fato de um profissional aparentemente instruído, bem-sucedido, não fazer ideia de quem era Miranda me deixaria muito, mas muito feliz. Quase delicada. E felizmente esse não me decepcionou. Ele deu de ombros, inspirou os olhos para mim esperando. Ela é a diretora da Runway. Baixei a voz e comecei com júbilo. E a pessoa mais despótica que já conheci. Aliás, nunca conheci alguém como ela. Ela realmente não é humana. Eu tinha uma litânia de queixas que gostaria de descarregar em cima de Bendy, mas a virada paranoica Runway atuou com toda a força. Fiquei imediatamente nervosa, quase paranoica, convencida de que essa pessoa desconhecida e indiferente fosse um dos laicos de Miranda, enviado para me espionar, do Observe ou Page 6.
Eu sabia que era ridículo, completamente absurdo. Afinal, eu tinha conhecido Bendy pessoalmente por anos e tinha certeza de que não estava trabalhando para Miranda. Não, certeza absoluta. Afinal, como se poderia ter certeza absoluta de algo? E quem sabe pode estar atrás de mim, nesse segundo momento, escutando casualmente uma das minhas palavras ofensivas? Um esforço para minimizar os danos foi necessário imediatamente. É claro que ela é a mulher mais poderosa em moda e editoria de moda. E não se pode chegar ao topo das duas maiores indústrias da cidade de Nova York distribuindo balas o dia inteiro. É compreensível que ela seja um pouco durona no trabalho, entende? Eu também seria. Pois é. Bem, tenho que correr. Foi bom vê-lo. E escapei como tinha feito tantas vezes nas últimas semanas quando me via falando com alguém que não fosse Lily, Alex ou meus pais. E não consegui evitar atacar a bruxa. Ei, não se sinta tão mal, gritou para mim quando me dirigi ao elevador. Estou aqui desde quinta de manhã. E com isso, ele largou o guimba do cigarro e indiferente esmagou no cimento. Bom dia, Eduardo, eu disse, lançando-lhe meu olhar mais cansado e patético. Odeio segunda-feiras. Oi, colega, não se preocupe. Pelo menos hoje você a venceu, disse ele sorrindo. Referia-se, é claro, àquelas manhãs infelizes em que Miranda aparecia às 5 da manhã e precisava ser acompanhada até lá em cima, já que se recusava a portar um cartão de acesso. Então ficava de lá para cá em sua sala, ligando para Emily e para mim várias vezes, até uma de nós conseguir acordar, se aprontar e ir trabalhar como se fosse uma emergência de segurança nacional. Empurrei a borboleta, rezando para que nessa segunda-feira fosse uma exceção, que ele me deixasse passar sem uma performance. Negativo. Cantou Anna B com o seu imenso sorriso, os dentes à mostra e o sotaque espanhol. E todo o prazer por ter deixado o taxista feliz e por saber que tinha chegado antes de Miranda me se esvaneceu. Fui deixada como toda manhã, querendo chegar atrás do balcão da segurança e arrancar a pele da cara de Eduardo. Mas como eu era uma boa praça e ele um dos meus únicos amigos naquele lugar, consenti seu muito ânimo e cantei resignadamente em um lamentável tributo ao sucesso dos anos 90 das Spice Girls. E de novo Eduardo sorriu e me deixou passar. Ei, não se esqueça, 16 de julho, gritou. Eu sei, 16 de julho. Gritei de volta, uma referência aos nossos aniversários. Não me lembro como ou por que ele tinha descoberto a data do meu aniversário, mas ele adorava termos a mesma data. E por alguma razão inexplicável, tornou-se parte do nosso ritual matutino, todo maldito dia. Havia 8 elevadores no lado do Elias Clark, metade para os andares até o 17º, metade para ir do 17º para cima. Somente o primeiro grupo interessava, já que a maioria dos grandes nomes estava nos primeiros 17 andares. Anunciavam a sua presença com painéis iluminados nas portas dos elevadores. Havia uma academia de ginástica na última geração, gratuita, no segundo andar para os funcionários, completa, com conjunto de máquinas Nautilus completo e pelo menos uma centena de steps, esteiras e transportes. Salas com compartimentos trancados tinham sauna a vapor, sauna seca, banheiras quentes e atendentes com uniformes de criadas e um salão que oferecia manicure, pedicure e tratamento de pele de emergência. Havia até um serviço complementar de toalhas, e foi o que ouvi falar. Além de não ter tempo, o lugar estava sempre lotado entre 6 da manhã e 10 da noite para permitir mais do que dar uma olhada. Escritores, editores, assistentes de vendas reservavam lugar com 3 dias de antecedência nas aulas de yoga e kickbox. E ainda assim, perdiam a vez se não chegassem 15 minutos antes. Como quase tudo no Elias Clark, projetado para que os funcionários tivessem uma vida melhor. Isso me estressava. Ouvi dizer que havia uma creche no térreo, mas eu não conhecia ninguém que tivesse filhos, portanto não tinha certeza se realmente existia. A ação de verdade começava no 3º andar, com um restaurante onde até agora Miranda se recusava a comer entre os peões e menos que estivesse almoçando no Irving Havitz, o diretor executivo do Elias Clark, que gostava de comer ali em uma demonstração de unidade com os seus empregados. E lá subimos nós, passando por outros títulos famosos. A maior parte tinha de dividir um andar, cada um ficando de um lado da mesa da recepção e se encarando por trás das portas de vidro separados. Cheguei rápido ao 17º andar, checando meu travesseiro no reflexo do vidro da porta. Em um acesso de empatia e gênio,
O arquiteto gentilmente não tinha colocado espelhos nos elevadores dos 640 Madison. Como sempre, eu tinha me esquecido do meu cartão de identidade. O mesmo que rastreava todos os nossos movimentos com compras e ausências do edifício. E teria de arrombar a porta. Sophie não chegaria antes das 9, portanto tive de me curvar por baixo da sua mesa, achar o botão que destrancava as portas, partir em disparada e abri-las com um puxão antes que me trancassem de novo. Às vezes tinha de fazer isso 3 ou 4 vezes até finalmente prendê-las, mas hoje consegui na segunda tentativa. O andar estava sempre escuro quando eu chegava, e eu fazia o mesmo caminho até a minha mesa toda manhã. No caminho, passava pelo departamento de publicidade e vendas. À esquerda, onde estavam as garotas que mais gostavam de se enfeitar com camisetas Chloe e botas de saltos finos, enquanto distribuíam cartões de visita que alardeavam o runway. O pessoal desse departamento era completamente isolado de tudo o que acontecia do lado editorial do andar. Era o departamento editorial que escolhia as roupas para a divulgação da moda. Persuadia escritores, selecionava os acessórios, entrevistava os modelos, editava o exemplar, fazia os layouts e contratava os fotógrafos. O editorial viajava aos lugares em voga no mundo inteiro para sessões de fotos, ganhava brindes e descontos de todos os designers, pesquisava as novas tendências e ia às festas nos pastes float, porque tinham de checar o que as pessoas estavam usando. A publicidade ficava com a venda de espaço. Às vezes organizava festas promocionais, mas como tinham celebridades, eram maçantes como a cena hipster de Nova York. E assim Emily tinha me dito com escárnio. Meu telefone tocava sem trégua em dia de festa desse departamento da Runway, com pessoas que eu não conhecia direito pedindo convite. Bem, eu soube que a Runway vai ter uma festa hoje à noite. Por que não fui convidado? Eu sempre sabia pela pessoa do outro lado da linha que haveria uma festa naquela noite. O departamento editorial nunca era convidado porque não iria mesmo. Como se não bastasse as garotas runway escarnecerem, aterrorizarem e excluírem toda e qualquer pessoa que não fosse uma delas. Criaram classes internas também. O departamento de vendas dava para um corredor comprido e estreito. Parecia se estender sem fim, até chegar a uma cozinha minúscula do lado esquerdo. Ali havia uma variedade de cafés e chás, um refrigerador para armazenar lanches, tudo supérfluo, já que a Starbucks tinha o monopólio das doses diárias de cafeína dos funcionários e todas as refeições eram cuidadosamente selecionadas no restaurante ou encomendadas de qualquer um dos 1000 lugares que faziam entregas naquela parte da cidade. Mas era um toque simpático, quase encantador. Dizia: "Ei, olhe para nós. Temos chá Lipton e Sweeting Laos e até um micro-ondas no caso de querer esquentar alguma sobra do jantar de ontem. Somos como qualquer um." Finalmente cheguei no enclave de Miranda às 7h05, tão cansada que mal conseguia me mover. Mas, como tudo, ainda havia outra rotina que eu nunca questionei ou pensei em alterar, e então comecei com determinação. Destranquei sua sala e acendi todas as luzes. Ainda estava escuro lá fora e eu adorava a sensação de ficar no escuro olhando a cidade de Nova York cintilante e insone. E me imaginando em um desses filmes. Escolha você. Qualquer um que tenha amantes se abraçando na varanda luxuosa de seu apartamento de 6 milhões de dólares. Com vista para o rio. Sentindo-me no topo do mundo. E então, as luzes se inflamavam e a minha fantasia acabava. A sensação de tudo é possível em Nova York ao amanhecer se esvanecia. As caras idênticas e sorridentes de Caroline e Cassidy eram tudo que eu conseguia ver. Em seguida, destrancava o armário na área de fora da nossa sala, o lugar em que eu pendurava o seu casaco e o meu quando ela não estava usando um de pele. Miranda não gostava que o casaco de Emily ou que as minhas lãs prosaicas ficassem ao lado de seus visons. E onde guardávamos vários outros itens, casacos e roupas rejeitados que valiam dezenas de milhares de dólares. Alguma roupa limpa que havia sido entregue no escritório e ainda não havia sido levada ao apartamento de Miranda. Pelo menos 200 das infames echarpes Hermes brancas. Eu tinha ouvido falar que a Hermes, no ano passado, decidira mudar o estilo para um quadrado de seda branca, simples e elegante. Alguém na firma achou que devia uma explicação a Miranda e, de fato, ligou para lhe pedir desculpas. Não é de admirar que ela tenha lhe respondido como estava decepcionada e comprado de imediato todo o estoque que restara. Cerca de 50 echarpes tinham sido entregues no escritório uns 2 anos antes de eu chegar e agora restavam menos da metade.
Miranda as deixava em toda parte. Restaurantes, cinemas, desfiles de moda, reuniões semanais, táxis. Deixava-as em aviões, na escola das meninas, nas quadras de tênis. É claro que ela sempre tinha uma elegantemente incorporada em sua roupa. Eu ainda não a tinha visto fora de casa sem uma. Mas isso não explicava aonde todas iam parar. Talvez ela achasse que fossem lenços, ou talvez gostasse de tomar notas em seda ao invés de um papel. O que quer que fosse, ela parecia realmente acreditar que eram descartáveis, e nenhuma de nós sabia como lhe dizer que não eram. Elias Clark pago, tinha pago uns $200 por cada uma, mas não importa. Nós as entregávamos a ela como se fossem Kleenex. Se ela continuasse nesse ritmo, em menos de 2 anos ficaria sem nenhuma. Eu arrumava as caixas duras cor de laranja na prateleira mais fácil de serem pegas, onde nunca permaneciam por muito tempo. A cada 3 ou 4 dias, ela se prepararia para sair para o almoço e diria com um suspiro: Andréia, dá-me uma echarpe. Eu me consolava com o pensamento de que já teria ido embora há muito tempo, antes de ela esgotar seu estoque. Quem for infeliz o bastante para estar por perto, teria de lhe dizer que não haviam mais echarpes Hermes brancas, e que nenhuma poderia ser feita, despachada, criada, formada, enviada por correio, encomendada ou ordenada. Um mero pensador era aterrador. Assim que fechei o armário e abri o escritório, Uri ligou. Andréia? Alô? Alô? É Uri. Pode descer, por favor? Estou na rua 58, perto do Parque Avenue, logo em frente ao New York Sports Club. Tenho umas coisas para você. Essa ligação era uma boa maneira mais imperfeita de me avisar que Miranda chegaria de certa forma cedo. Talvez. Na maioria das manhãs ela enviava Uri na frente com as suas coisas. Um sortimento de roupas sujas que precisavam ser lavadas. Algum exemplar que ela tinha levado para ler em casa, revistas, sapatos ou bolsas para serem consertados e o livro. Eu então iria até o carro, traria todas essas coisas tão comuns antes do horário e cuidaria delas antes que ela entrasse no escritório. Ela apareceria mais ou menos meia hora depois de suas coisas. Uri as deixava e voltava para buscá-la onde quer que estivesse escondida pela manhã. Poderia estar em qualquer lugar, pois, segundo Emily, nunca dormia. Não acreditei nisso até começar a chegar ao escritório antes de Emily ser a primeira a escutar os seus recados. Toda noite, sem exceção, Miranda deixava de 8 a 10 mensagens ambíguas entre 1 e 6 da manhã. Coisas como: Cassidy quer uma daquelas bolsas de nylon que todas as meninas têm. Encomende uma do tamanho médio e da cor que ela gostaria. E vou precisar do endereço e número de telefone da casa de antiguidades, na rua 70 ou 70 alguma coisa, onde vi uma cômoda antiga. Como se soubéssemos que bolsa de nylon que era moda entre as meninas de 10 anos ou qual dos 400 lojas de antiguidades das ruas 70 ou 70 alguma coisa. A propósito, este ou oeste, em que ela, por acaso, viu algo de que gostou em algum momento dos últimos 15 anos? Porém, toda manhã eu ouvia e transcrevia fielmente essas mensagens, apertando repetir várias e várias vezes, tentando dar sentido ao sotaque e interpretar as dicas para evitar lhe pedir diretamente mais informações. Uma vez cometi o erro de sugerir que pedíssemos a Miranda mais detalhes, e tudo que consegui foi Emily me lançar um de seus olhares devastadores. Contestar Miranda estava aparentemente fora de questão. Melhor conseguir fazer do jeito que fosse e esperar assim como o resultado havia sido insatisfatório. Para localizar a cômoda antiga que havia atraído o olhar de Miranda, passei 2 dias e meio em uma limusine por Manhattan, rodando as ruas 70 dos dois lados do parque. Excluí a York Avenue, residencial demais. E subi a primeira, desci a segunda. Subi a terceira, desci a Alex. Pulei a Park, também residencial demais. Continuei em Madison acima. Repeti um processo similar no West Side. Caneta equilibrada, olhos atentos, agenda de telefone no colo, pronta para saltar a primeira visão de uma loja que vendesse antiguidades. Honrei cada loja de antiguidades, e não lojas comuns de móveis, como uma visita pessoal. Lá pela loja número 4, eu tinha me tornado uma expert. Oi, vocês vendem cômodas antigas? Eu praticamente gritava no instante que abriam a porta para mim. Na sexta loja, eu não me dava nem mesmo ao trabalho de entrar. Algum vendedor metido à besta inevitavelmente me examinava dos pés à cabeça. Eu não conseguia escapar disso, me avaliando para saber se valia a pena perder tempo comigo. A maior parte veria o carro de aluguel esperando
e de má vontade, me daria uma resposta sim ou não. Outros pediam descrições detalhadas da cômoda que eu procurava. Se admitissem vender algo que se ajudasse as duas palavras do meu pedido, eu logo emendava com um lacônico: Miranda Presley esteve aqui recentemente? Se até então não tivessem me achado louca, agora pareciam prontos para chamar o segurança. Alguns nunca tinham ouvido falar em seu nome, que foi fantástico, tanto por ser rejuvenescedor ver em primeira mão que ainda existiam seres humanos funcionando normalmente e cujas vidas não eram dominadas por ela, quando por eu poder sair imediatamente sem maiores discussões. A maioria patética que reconhecia o nome tornava-se instantaneamente curiosa. Alguns se perguntavam para que coluna de fofocas eu escreveria, mas independentemente da história que inventasse, ninguém a tinha visto na loja, com exceção de 3 lojas que não tinham visto a senhora Presley há meses. E como sentimos sua falta. Por favor, diga para que Frank, Charlotte, Sarah Beth enviam lembranças. Como ainda não havia localizado a loja por volta do meio-dia do terceiro dia, Emily finalmente me deu o sinal verde para ir à sala de Miranda e lhe pedir que explicasse. Comecei a suar quando o carro estacionou em frente ao prédio. Ameacei pular a borboleta se Eduardo não me deixasse passar sem uma performance. Quando cheguei ao nosso andar, o suor tinha ensopado a minha blusa. As mãos começaram a tremer no momento em que entrei na nossa sala e o discurso perfeitamente preparado. Olá, Miranda. Estou bem, obrigada. Muito obrigada por perguntar como vai você. Ouça, eu só queria que soubesse que tenho tentado localizar a loja de antiguidades que você descreveu, mas não tenho tido muita sorte. Poderia me dizer se fica no lado oeste ou leste de Manhattan? Ou quem sabe não se lembra o nome? Simplesmente desapareceu nas regiões volúveis do meu cérebro nervoso. Contrariando todo o protocolo, não afixei a minha pergunta no quadro de avisos. Pedi permissão para me aproximar de sua mesa e provavelmente por ter ficado chocada por eu ter tido coragem de falar sem ela falar primeiro. Ela deu. Resumindo a história, Miranda deu um suspiro, olhou-me de maneira superior, insultou-me de todas as maneiras deliciosas que só ela sabia e por fim abriu sua agenda Hermes de couro preta, atada de modo inconveniente, mas elegante com uma echarpe Hermes branca e apresentou o cartão da loja. Deixei essa informação para você na gravação, Andréia. Não creio que fosse tão trabalhoso anotá-la. E apesar de o desejo de decorar sua casa com pedacinhos daquele cartão de visita já mencionado encher todo o meu ser, simplesmente concordei balançando a cabeça. Só quando baixei os olhos para o cartão percebi o endereço: 244 Oeste, Rua 68. Naturalmente, este ou oeste, ou segunda, ou terceira, avenida ou Amsterdã não teria feito a menor maldita diferença, porque a loja que eu acabara de dedicar as últimas 33 horas de trabalho para localizar não se localizava nem mesmo na 70 ou 70 e alguma coisa. Pensei nisso quando anotava o último dos pedidos de Miranda na madrugada, antes de descer correndo para me encontrar com Uri na área combinada. Toda manhã ele descrevia onde tinha estacionado detalhadamente para que, teoricamente, eu me encontrasse com ele no carro. Mas toda manhã, por mais rápido que eu descesse, ele trazia tudo para que eu não precisasse correr de cima para baixo as ruas procurando. Fiquei contente de ver que hoje não tinha sido uma exceção. Ele estava recostado na borboleta do saguão, segurando sacolas e roupas e livros como um avô benevolente e generoso. Não venha correndo, ouviu? Disse ele com sua voz grossa e seu sotaque russo. O dia inteiro você corre, corre, corre. Ela faz você dar muito duro, muito duro. Por isso trago as coisas. Disse ele, me ajudando a pegar as sacolas e as caixas abarrotadas. Você é uma boa garota, ouviu? E tenha um bom dia. Lancei-lhe um olhar agradecido, olhei fixo para o Eduardo, meio brincando. Minha maneira de dizer, eu mato você se chegar a pensar em pedir que eu faça uma pose agora. E abrandei um pouco, quando fez girar a borboleta e passei sem comentários. Miranda... miraculosamente me lembrei de passar na banca onde Hamed empilhava todos os jornais da manhã pedidos por Miranda nos meus braços. Embora o pessoal responsável pela correspondência entregasse todos na mesa de Miranda às 9 diariamente, eu ainda tinha de comprar um novo grupo completo toda manhã para ajudar a diminuir o risco de ela passar um único segundo em sua sala sem os jornais. A mesma coisa com as revistas semanais. Ninguém parecia se preocupar por pagar por 9 jornais diariamente e 7 revistas semanalmente para alguém que lia apenas as páginas de mexericos e de moda. Meti todas as suas coisas no chão debaixo da minha mesa. Havia tempo para a primeira rodada de encomendas.
Disquei o número que tinha memorizado havia muito tempo no Manja, um local sofisticado que entregava refeições e, como sempre, Jorge atendeu. Oi, fofo, sou eu. Eu dizia, escorando o telefone no ombro de modo a poder conectar ao Hotmail. Vamos começar o dia. Jorge e eu ficamos amigos. Falar 3, 4, 5 vezes toda manhã é uma maneira engraçada de ligar rapidamente duas pessoas. Oi, gata, vou lhe mandar um dos garotos agora mesmo. Ele já está aí? Perguntou, compreendendo que ela era a minha chefe lunática que trabalhava para a Hanway, mas não entendendo quem exatamente comeria o de jejum que eu tinha acabado de pedir. Jorge era um dos meus homens matinais, como eu gostava de chamá-los. Eduardo Uri e Jorge Hammett, que propiciava o mais decente começo de dia possível. Eram deliciosamente independentes da Runway, se bem que suas existências separadas da minha vida significavam exclusivamente tornar mais perfeita a vida de sua diretora. Nenhum deles realmente entendia o poder e prestígio de Miranda. Café da manhã de primeira classe estaria a caminho dos 640 Madison em segundos. E as chances de eu ter de jogá-lo fora eram grandes. Miranda comia 4 fatias de bacon gorduroso, 2 salsichas e um queijo Danish toda manhã. E tomava um copo comprido de café de leite do Starbucks. 2 pedrinhas de açúcar, não se esqueça. Até onde sei, o escritório dividia-se entre se ela fazia permanentemente a dieta Atkins ou se tinha a sorte de ter um metabolismo super-humano, resultado de alguns genes fantásticos. De qualquer jeito, achava natural devorar a comida mais gordurosa, mais enjoativamente insalubre, embora o resto de nós não pudesse exatamente se permitir o mesmo luxo. Como nada ficava quente por mais de 10 minutos, eu ficava encomendando e jogando fora até ela aparecer. Eu poderia conservar um de jejum de cada vez no micro-ondas, mas isso me permitia só mais 5 minutos e ela geralmente percebia. Andréia, isso está repugnante. Consiga um de jejum fresco imediatamente. Eu pediria e tomaria e tornaria a pedir a cada 20 minutos até ela ligar de seu celular e me mandar encomendar seu café da manhã. Andréia, estarei no escritório daqui a pouco. Peça o meu café da manhã. É claro que isso, em geral, era apenas um aviso de 2 ou 3 minutos. Portanto, a encomenda antecipada era necessária, tanto por causa da comunicação em cima da hora, quanto pela possibilidade de ela não comunicar nada. Se eu já tivesse concluído o meu trabalho quando ligasse, eu já teria 2 ou 3 a caminho. O telefone tocou. Tinha de ser ela. Era cedo demais para ser qualquer outra pessoa. Escritório de Miranda Presley. Falei animada, me preparando para o gelo. Emily, chegarei em 10 minutos e gostaria que meu café da manhã estivesse pronto. Ela tinha passado a chamar Emily e a mim de Emily, sugerindo corretamente que éramos indistinguíveis uma da outra e completamente intercambiáveis. Em alguma parte do fundo da minha mente, eu me sentia ofendida, mas a essa altura já tinha me acostumado. Além do mais, estava cansado demais para me preocupar com algo tão incidental quanto o meu nome. Sim, Miranda, agora mesmo. Mas ela já tinha desligado. A Emily real entrou. Ei, ela está aqui? Sussurrou, olhando furtivamente na direção da sala de Miranda, como sempre fazia. Sem um alô ou um bom dia, exatamente como a sua mentora. Não, mas ligou dizendo que chegará em 10 minutos. Estarei de volta. Rapidamente transferi meu celular e cigarros para o bolso do casaco e corri. Tinha somente alguns minutos para descer, atravessar a Madison e furar a fila do Starbucks e tragar o meu primeiro precioso cigarro no dia em trânsito. Pisando no restinho de brasa, dei com o Starbucks na rua 57 com Alex e examinei a fila. Se houvesse menos de 8 pessoas, eu preferia esperar como uma pessoa normal. No entanto, como na maioria das filas, dos dias à fila, hoje tinha 20 ou mais pobres almas profissionais esperando cansadas por suas doses cara de cafeína e tive de passar na frente. Não era algo que eu apreciasse, mas Miranda parecia não entender que o café com leite que eu lhe apresentava toda manhã não só poderia não ser entregue, como poderia levar meia hora, no horário nobre, para ser comprado. Umas 2 semanas de ligações estridentes e iradas para o meu celular. Andréia, simplesmente não entendo. Liguei para você há 25 minutos para lhe dizer que estava chegando e o meu café da manhã não está pronto. Isso é inadmissível. E eu tinha falado com a gerente da franquia. Oi, obrigada por ter um minuto para falar comigo. Eu disse à mulher negra baixinha que era a responsável. Sei que parece doideira, mas pensei se não poderíamos combinar uma maneira de eu não ter que esperar na fila. Continuei explicando do melhor modo possível que eu trabalhava para uma pessoa importante e racional e não gostava de esperar pelo café da manhã e se havia alguma maneira de eu furar a fila, sutilmente, é claro, e alguém providenciar meu pedido imediatamente. Por algum golpe de sorte, Marion, a gerente, estudava à noite na FIT, Sunny Fashion Institute de Technology, Marketing de Moda.
Oh, meu Deus, tá brincando. Trabalha para Miranda Presley? E ela bebe nosso café com leite no copo comprido toda manhã? Inacreditável. Oh, sim, sim, é claro. Direi a todos para que ajudem. Não se preocupe com nada. Ela é a pessoa mais poderosa em moda. Falou entusiasmada e eu me forcei a concordar, balançando a cabeça entusiasticamente. E assim eu podia à vontade evitar uma fila de nova-iorquinos cansados, agressivos, hipócritas e fazer o meu pedido antes de tantos que esperavam há vários minutos. Isso não fazia eu me sentir bem ou importante ou mesmo cool. Eu sempre tive horror dos dias em que era obrigada a agir assim. Quando a fila estava infernavelmente longa, seguindo a extensão do balcão e continuando lá fora, eu me sentia ainda pior e sabia que sairia carregada. A essa altura, minha cabeça latejava e meus olhos pareciam pesados e secos. Tentava me esquecer de que essa era a minha vida, a razão por que passara 4 longos anos memorizando poemas e analisando a prosa, o resultado das boas notas e muita bajulação. Mas ao contrário, pedi o café com leite de um dos novos balconistas e acrescentei algumas bebidas para mim mesma. Um grandioso amaretto cappuccino, em mocha frappuccino, e um camarel macchiato, em meu porta-quatro xícaras, e mais meia dúzia de muffins e croissants. O total foi de 28 dólares e 83, e me certifiquei de enfiar o recibo na seção, já estufada, especialmente projetada para recibos em minha carteira. Todos eles seriam reembolsados pelo já confiável Elias Clark. Agora eu tinha de correr, pois já haviam me passado 12 minutos desde que Miranda ligara e provavelmente ela estaria sentada lá, perguntando-se onde exatamente eu me metia toda manhã. O logotipo do Starbucks do lado da xícara nunca a orientou. Mas antes que eu pegasse tudo no balcão, meu telefone tocou. E como sempre, meu coração cambaleou. Eu sabia que era ela, absolutamente, positivamente sabia, mas ainda assim me apavorei. O identificador de chamadas confirmou a minha suspeita e fiquei surpresa ao ouvir que era Emily chamando do telefone de Miranda. Ela está aqui, está fula, sussurrou Emily. Você tinha de estar de volta. Estou fazendo tudo o que posso. Resmunguei, tentando equilibrar a bandeja e o saco de pães em um braço e segurar o telefone com o outro. E, portanto, essa era a raiz do ódio que existia entre mim e Emily. Como ela era assistente sênior, eu era mais a assistente pessoal de Miranda, estava ali para buscar cafés e refeições, ajudar suas crianças com o dever de casa e percorrer a cidade inteira para buscar os pratos perfeitos para os jantares que oferecia. Emily calculava suas despesas, tomava as providências para suas viagens e o maior trabalho de todos, ligava para encomendar suas roupas, de meses em meses. De modo que quando eu estava fora, recolhendo as guloseimas toda manhã, Emily era deixada só para tratar de todas as linhas de telefone que tocavam, de uma Miranda alerta de manhã cedo e de todas as suas exigências. Eu a odiava por ela poder usar camiseta sem mangas para trabalhar, por nunca precisar deixar a sala aquecida 6 vezes ao dia para percorrer Nova York, procurando, pesquisando, caçando, recolhendo. Ela me odiava por ter desculpas para deixar o escritório, quando me demorava mais do que o necessário para falar no meu celular e fumar. O caminho de volta ao edifício levava geralmente mais tempo do que o de ida ao Starbucks, já que eu tinha de distribuir os cafés e lanches. Eu preferia dá-los ao sem-teto, um bando pequeno de fregueses habituais que ficavam à toa e dormiam nas entradas dos prédios na rua 57, ignorando as tentativas da cidade de evacuá-los. A polícia sempre os enxotava antes da hora do rush, mas eles continuavam perambulando quando eu fazia a primeira corrida do dia ao café. Havia algo de fantástico, realmente revigorante, em me certificar de que esse café excessivamente caro, patrocinado pelo Elias Clark, chegasse às mãos das pessoas mais indesejáveis da cidade. O homem ensopado de urina que dormia em frente ao Chase Bank recebia uma mocha frappuccino. Na verdade, ele nunca acordou para recebê-lo, mas eu o deixava com um canudinho, é claro, do lado do seu cotovelo esquerdo toda manhã e frequentemente tinha desaparecido junto com ele, quando eu retornava para minha próxima corrida ao café, algumas horas depois. A velha que se escorava sobre seu carrinho e tinha escrito em um papelão: desabrigada, faz faxina, precisa de comida, recebeu o caramel macchiato. Logo descobri que o seu nome era Teresa e costumava comprar para ela um café com leite como o de Miranda. Ela sempre dizia obrigada, mas nunca fez menção de experimentá-lo enquanto quente. Quando finalmente perguntei se queria que eu parasse de levá-los, ela sacudiu a cabeça vigorosamente e murmurou que odiava ser tão meticulosa, mas que na verdade gostaria de algo mais doce, que o café era forte demais. No dia seguinte levei um café com baunilha e creme batido em cima.
Este é melhor? Oh, sim, muito melhor, mas talvez um pouco doce demais. Mas um dia e por fim acertei. Teresa gostava de seu café sem aromatizante, com creme em cima e um pouco de xarope de caramelo. Ela exibiu um sorriso quase sem dentes e começou a bebê-lo diariamente, no momento em que eu lhe dava. O terceiro café era para Rio, um nigeriano que vendia CDs em um paraquedas. Ele não parecia um desabrigado, mas uma certa manhã se aproximou quando eu dava para Teresa a sua dose diária e disse, ou melhor, cantou: Ei, você é a fada Starbucks ou o quê? Onde está o meu? Eu lhe dei o nome Amoreto Cappuccino no dia seguinte e nos tornamos amigos desde então. Eu gastava mais US$ 24 por dia com café do que o necessário. O café com leite de Miranda custava meros US$ 4. Só para mais um golpe passivo-agressivo na empresa, mais reprimida pessoal pela carta branca dada de Miranda Presley. Eu os dava aos imundos, fedorentos e malucos, porque isso, e não o dinheiro gasto, era o que realmente os deixava fulos. Quando cheguei ao saguão, Pedro, o garoto que de entrega mexicano da Mancha, com o seu sotaque carregado, estava conversando em espanhol com Eduardo do lado do elevador. Ei, aí está a nossa garota, disse Pedro, e alguns tagarelas nos olharam. Trouxe o de sempre, bacon, salsicha e uma coisa com o aspecto de um queijo nojento. Você só pediu um hoje? Não sei como come essa porcaria e continua magra, garota. Ele sorriu largo. Contive o impulso de dizer que ele nem desconfiava do que era ser magro. Pedro sabia muito bem que não era eu que comia aquele desejum. Mas como todas as pessoas com quem eu falava antes das 8 da manhã todo dia desconheciam os detalhes, dei-lhe uma nota de 10, como sempre, pelo café da manhã de US$ 3,99 e subi. Ela estava ao telefone quando entrei, a sua capa Gucci de pele de cobra em cima da minha mesa. Minha pressão subiu 10 vezes mais. Será que a mataria dar mais 2 passos até o armário e pendurar seu próprio casaco? Por que tinha de jogá-lo em cima da minha mesa? Deixei o café com leite sobre a mesa, olhei para Emily, que estava ocupada demais ao telefone atendendo 3 linhas para reparar em mim, e pendurei a capa de pele de cobra. Tirei o casaco e me abaixei para jogá-lo embaixo da minha mesa, já que o meu poderia infectar o dela se me misturassem no armário. Peguei 2 pedrinhas de açúcar, um mexedor e um guardanapo de um estoque que eu guardava em minha gaveta e os embrulhei juntos. Pensei por um breve momento em cuspir na sua bebida, mas consegui me conter. Em seguida, puxei um pequeno prato de porcelana da lata do alto e joguei fora a carne gordurosa e o Denis lambuzado, limpando as mãos na roupa suja, escondida debaixo da mesa para que ela não visse que ainda não tinha sido pega. Na teoria, eu deveria lavar seu prato todo dia na pia em nosso protótipo de cozinha, mas eu simplesmente não me animava a me ver dar a esse trabalho. A humilhação de lavar sua louça na frente de todo mundo me instigava a limpá-la com um lenço de papel depois de cada refeição e raspar todo o resto de queijo com as unhas. Se estivesse muito suja e tivesse ficado suja por muito tempo, eu abria uma garrafa de Pellegrino, que mantínhamos em grande quantidade, e derramava um pouquinho em cima. Imaginava que ela ficaria grata por eu não borrifá-lo com o removedor usado para limpar a mesa. Eu estava razoavelmente segura de que a minha moral tinha atingido o ponto mais baixo. O que era preocupante era eu ter descambado tão naturalmente. Lembre-se, quero minhas garotas sorrindo, ela estava dizendo ao telefone. Pelo tom de voz, eu podia afirmar que falava com Lúcia, a diretora de moda que seria responsável pela sessão fotográfica no Brasil que ocorreria em breve. Felizes, muitos dentes à mostra, garotas sadias, sem problemas. Nada de cismas, nada de raiva, nada de seio franzido, nada de maquiagem escura. Eu as quero esplendorosas, é isso. Lúcia, não vou admitir nada menos que isso. Pus o prato na ponta de sua mesa e do lado o café com leite e o guardanapo com todos os acessórios necessários. Ela não olhou para mim. Fiz uma pausa para ver se me daria uma pilha de papéis, coisas para transmitir por fax ou procurar ou arquivar, mas ela me ignorou e eu saí. 8h30 da manhã eu estava acordada havia 3 horas e parecia que já tinha trabalhado 12 e pude me sentar pela primeira vez em toda a manhã. Assim que estava conectando o Hotmail, ansiosa para ler alguns e-mails engraçados de pessoas de fora da empresa, ela apareceu. A jaqueta cintada apertada à sua cintura já finíssima e completava a saia justa, de caimento perfeito. Ela estava maravilhosa. Andréia! O café está gelado. Não entendo por quê. Com certeza se demorou muito. Vá buscar outro. Respirei fundo e me concentrei em evitar a expressão de ódio na minha cara.
Miranda pôs o café insultado em minha mesa e folheou rapidamente o novo número Vanity Fair que havia sido deixado para ela. Senti Emily me observando e sabia que o seu olhar era de simpatia e raiva. Ela se sentia mal por eu ter de repetir a aprovação toda, mas me odiava por ousar me chatear com isso. Afinal, 1 milhão de garotas não dariam a vida por meu emprego? E então, com um suspiro audível, algo que eu aperfeiçoara recentemente, alto bastante para Miranda ouvir, mas não o suficiente para ela me repreender. Tornei a vestir meu casaco e consegui fazer minhas pernas se dirigirem aos elevadores. Ia ser mais um dia longo, muito longo. O segundo café levou 20 minutos e foi muito mais tranquilo. As filas do Starbucks tinham diminuído um pouco e Marion estava de serviço. Ela começou a preparar um café com leite assim que me viu entrar. Não me incomodei em aumentar o pedido dessa vez porque estava louca para voltar e me sentar. Mas acrescentei: 20 cappuccinos para mim e Emily. No entanto, no exato momento em que estava pegando meu telefone, tocou. Maldição, essa mulher era insuportável, insaciável, impaciente, impossível. Eu não estava fora há mais de 4 minutos e ela não podia já ter se cansado de esperar. De novo, equilibrei a bandeja com uma mão e tirei o telefone do bolso do casaco. Eu já tinha decidido que esse comportamento de sua parte me garantia mais um cigarro, nem que fosse para segurar seu café por mais algum tempo. Quando percebi que era Lily ligando de casa. Ei, liguei na hora errada? Perguntou, parecendo excitada. Consultei o relógio e vi que ela deveria estar na aula, mais ou menos. Estou na segunda corrida do café, o que é ótimo. Estou realmente me divertindo muito, se é isso que está querendo saber. O que houve? Não teve aula? Sim, mas saí com a garota do camisa rosa de novo na noite passada e nós dois bebemos margaritas demais. Mais ou menos umas 8. Ele ainda está desmaiado aqui, de modo que eu não posso sair. Mas não é por isso que eu tô ligando, não. Mesmo? Eu mal estava escutando, já que um dos seus cappuccinos estava derramando e o telefone estava entre o meu pescoço e o meu ombro enquanto eu usava a mão livre para tirar o cigarro do maço e acendê-lo. Meu senhorio teve a coragem de bater à minha porta às 8 da manhã para me dizer que eu estava sendo despejada. Disse ela sem a menor alegria na voz. Despejada? Liu, por quê? O que você vai fazer? Parece que finalmente estão se dando conta de que eu não sou Sandra Gers e que ela não mora aqui há 6 meses. Já que ela tecnicamente não é parente, a lei do inquilinato não permite que transfira o apartamento para mim. É claro que eu sabia disso, por isso eu dizia que era ela. Não sei como descobriram, mas não importa, porque agora eu e você poderemos morar juntas. O seu contrato com Shanti Kendra é mensal, não é? Você sublocou porque não tinha onde morar, certo? Certo. Bem, agora tem. Podemos dividir um apartamento onde você quiser. Que máximo! Isso pareceu falso aos meus ouvidos, se bem que estava genuinamente animada. Então, está afim? Perguntou ela. Seu entusiasmo parecendo um pouco amortecido. Liu, é claro. Sinceramente, é uma ideia bárbara. Não quero parecer negativa, mas é que está chovendo e nevando e eu estou na rua e tem café quente escorrendo por meu braço esquerdo. Bip, bip. Tocou a outra linha e, apesar de quase queimar o pescoço com a borra de cigarro, enquanto tentava afastar o telefone do ouvido, pude ver que era Emily. Merda, Liu, é Miranda na outra linha. Tenho que correr. Mas parabéns por ter sido despejada. Estou animadíssima. Liga mais tarde, ok? Ok, vou falar com... Eu já tinha desligado e me preparado mentalmente para o bombardeio. Eu de novo, disse Emily laconicamente. O que diabos está acontecendo? É só um café, pelo amor de Deus. Esqueceu que eu fazia o seu trabalho e sei que não leva tanto tempo? Quê? Eu disse alto com alguns dedos sobre o bocal do telefone. O que você disse? Não estou ouvindo. Se estiver me ouvindo, estou chegando em 1 minuto. E fechei o telefone e enfiei no bolso. E apesar de o Marlboro estar pela metade, joguei-o na calçada e corri de volta ao trabalho. Miranda dignou-se a aceitar o café com leite um pouquinho mais quente, e até nos permitiu alguns momentos de paz entre as 10 e 11 horas, quando instalou-se em sua sala com a porta fechada, falando amorosamente com o Cecil. Oficialmente eu o conhecia na semana anterior, quando deixei o livro naquela quarta noite, por volta das 9. Ele tinha tirado seu casaco do armário no foyer e passado os 10 minutos seguintes referindo-se a si mesmo na terceira pessoa. A partir desse encontro, ele passara a me dispensar uma atenção especial, extra, quando toda noite eu chegava, sempre tomando alguns minutos para perguntar como foi o meu dia ou elogiar por um trabalho bem feito. Naturalmente, nenhuma dessas gentilezas parecia contagiar sua mulher, mas pelo menos era uma pessoa agradável. Eu estava para ligar para uma das relações públicas para ver se conseguia mais algumas roupas para trabalhar, quando a voz de Miranda interrompeu meus pensamentos. Emily!
Gostaria de ter o meu almoço. Ela tinha ligado de sua sala a ninguém em particular, pois Emily podia ser qualquer uma de nós duas. A verdadeira Emily olhou para mim e foi um movimento com a cabeça, indicando-me que deveria agir. O número de Smith and Wolensk estava programado na minha agenda e reconheci a voz no outro lado da nova garota. Oi, Kim, é André. No escritório de Miranda Presley. Sebastian está? Oh, olá, como disse mesmo que se chamava? Independentemente de eu ligar à mesma hora 2 vezes por semana e já ter me identificado, ela sempre agia como se nunca tivéssemos falado. Do escritório de Miranda Presley, da Runway. Ouça, não quero ser rude. Sim, realmente quero. Mas estou com um pouco de pressa. Pode chamar Sebastian? Se qualquer outra pessoa tivesse atendido, eu poderia ter dito apenas para providenciar o pedido de sempre de Miranda. Mas como essa garota era pateta demais para ser confiável, eu tinha aprendido a chamar o gerente. Ok. Vou ver se ele pode atender. Pode ter certeza, Kim. Miranda Presley é a sua vida. Andy, querida, como vai? Disse Sebastian. Espero que esteja ligando para que a nossa diretora de moda preferida quer, porque nossa diretora de moda preferida quer o almoço, não? Eu me perguntei o que ele diria se só mais uma vez eu respondesse que não era para Miranda, mas para mim. Afinal, não era exatamente um restaurante de quentinhas, mas fazia uma exceção para a rainha. Oh, sim, é isso. Ela acabou de dizer como estava afim de algo delicioso de seu restaurante e também que mandava um abraço. Se nem mesmo sob ameaça de morte ou desmembramento. Miranda conseguiria identificar o nome do lugar em que encomendava seu almoço. Não tinha importância o nome desse gerente diurno, mas ele sempre parecia muito feliz quando eu dizia algo assim. Hoje ficou tão excitado que riu afetado. Fabuloso. Simplesmente fabuloso. Já estará pronto quando você chegar. Gritou ele com entusiasmo novo em sua voz. Não pode esperar. E dê-me um abraço meu, dê-lhe um abraço meu também, é claro. Darei sim. Até já. Era exaustivo afagar seu ego tão entusiasticamente, mas ele facilitava tanto o meu trabalho que valia a pena. Todo dia que Miranda não almoçava fora, eu lhe servia o mesmo prato em sua mesa e ela o comia calmamente com as portas fechadas. Eu mantinha um suprimento de pratos de porcelana com esse propósito. A maioria era de amostras enviadas por designers cujas novas linhas do lar tinham acabado de ser lançadas, embora pegasse alguns no restaurante. No entanto, seria muito maçante ter de guardar estoques de coisas como molheiras, facas, guardanapos de linho, de modo que Sebastian sempre fornecia esses acessórios junto com a refeição. E mais uma vez vesti meu casaco de lã preto, meti os cigarros e o telefone no bolso e saí no fim de um dia de fevereiro que parecia ficar cada vez mais cinza. Embora fosse uma caminhada de apenas 15 minutos até o restaurante na rua 49 com a terceira, pensei em chamar um táxi, mas reconsiderei ao sentir o ar puro nos pulmões. Acendi um cigarro e traguei. Quando exalei, não soube bem se era fumaça ou ar frio ou irritação, mas foi bom demais. Esquivar-me dos turistas flamando tinha se tornado mais fácil. Antes eu costumava olhar com repugnância para pedestres falando em celulares, mas devido aos meus dias agitados, me tornei uma falante caminhante. Peguei o celular e liguei para a escola de Alex, onde, segundo a minha vaga lembrança, ele poderia estar almoçando no saguão da faculdade. Tocou 2 vezes antes de uma voz aguda de mulher atender. Alô? Aqui é PS 277. E a senhorita Westmore falando. Em que posso ajudá-lo? Alex Feynman está? E quem gostaria de falar com ele? Andréia Essex, a namorada dele? Ah, sim, Andréia. Ouvimos tanto falar de você. Suas palavras foram tão entrecortadas que parecia que ela se asfixiaria a qualquer momento. Ah, é mesmo? Isso é bom. Também ouvi muito de vocês, é claro. Alex, de coisas maravilhosas sobre todos na escola. Bem, não é tão agradável. Mas falando sério, Andréia, parece que você tem um trabalho e tanto. Como deve ser interessante trabalhar para uma mulher tão talentosa. Você é realmente uma garota de sorte. Ah, sim, senhorita. Whitmore. Sou uma garota de sorte realmente. Tenho tanta sorte que nem imagina. Não pode imaginar como me senti com sorte quando fui enviada ontem à tarde para comprar tampões para minha chefe. Só para depois escutar que tinha comprado os errados e por que não fazia nada direito. E a sorte é provavelmente a única explicação para eu ter de separar as roupas suadas e manchadas de comida de outra pessoa toda manhã antes das 8 e providenciar para que sejam lavadas. Ah, espere! Acho que o que mais me torna afortunada é ter de falar com criadores de animais por toda a área por 3 semanas seguidas, procurando um filhote de bulldog francês perfeito, para que 2 meninas incrivelmente mimadas e hostis possam cada uma ter o seu próprio cachorrinho de estimação. Sim, é isso aí. Oh, sim, bem.
É uma oportunidade fantástica, eu disse por hábito. Um trabalho pelo qual 1 milhão de garotas dariam a vida. Pode ter certeza, querida. Adivinha, Alex acaba de chegar, vou passar para ele. Oi, Andy, o que houve? Como está o seu dia? Nem me fale. Estou indo pegar o almoço dela, e o seu? Até agora tudo bem. A minha turma tem aula de música hoje depois do almoço, de modo que tenho 1 hora e meia livre, o que é muito bom. Depois faremos mais exercícios de fonética, disse ele parecendo só um pouco frustrado, embora a impressão seja de que nunca vão aprender a ler alguma coisa. Bem, hoje teve alguém cortando alguém? Não. E o que você quer mais? Teve um dia relativamente sem dor, sem sangue? Aproveite-o. Deixe o conceito de leitura para amanhã. Adivinha, Lily ligou de manhã. Foi finalmente despejada do apartamento no Harlem e então vamos morar juntas. Engraçado, não é? Ei, parabéns! Não podia ser um momento melhor para você. Vocês duas vão se divertir muito. Mas pensando bem, dá um pouco de medo. Lidar com Lily o dia todo e os garotos de Lily. Promete que passaremos bastante tempo em minha casa? É claro, mas vai se sentir em casa. Será como o último ano de novo. É ruim ela ter perdido um apartamento barato, mas fora isso são ótimas notícias. Sim, estou animada. Gente e Kendra são legais, mas estou um pouco farta dessas coisas de morar com estranhos. Gostava de comida indiana, mas não de como o cheiro de curry se impregnava em tudo meu. Vou ver se Lily quer se encontrar para beber alguma coisa hoje à noite e celebrar. Está afim? Podemos nos encontrar em algum lugar no East Village? Ainda não fica muito longe para você? Sim, é claro, parece ótimo. Vou a Lashmont assistir a Joey hoje à noite, mas estarei de volta à cidade mais ou menos às 8 horas. Você ainda nem terá largado o trabalho a essa hora, de modo que me encontrarei com Marx e depois nos vemos todos. Ei, Lily está saindo com alguém? Marx poderia bem... O quê? Vamos, fale. Acha que minha amiga é puta? Ela é liberada, só isso. E se está saindo com alguém? Que tipo de pergunta é esta? Alguém chamado Garoto do Camisa Rosa passou a noite passada lá. Não sei o seu nome de verdade. Não importa, de qualquer jeito a campanha acaba de tocar. Liga quando entregar o livro. Ligo. Tchau. Eu estava guardando o celular quando tocou de novo. O número não me era familiar, mas atendi, aliviada por não ser Miranda ou Emily. Alô? Atendi automaticamente o celular ou o telefone em casa, dizendo do escritório de Miranda Presley, o que era extremamente constrangedor quando era uma pessoa que não era meus pais ou Lily. Tinha de trabalhar isso. É a adorável Andrea Sachs que eu inadvertidamente aterrorizei na festa de Marshall? Perguntou uma voz rouca e muito sexy. Christian. Eu tinha me sentido quase aliviada por ele não ter reaparecido depois de massagear minha mão com seus lábios. Mas toda a vontade de querer impressioná-lo com a minha sagacidade e charme naquela noite retornou imediatamente e eu rapidamente jurei ficar calma. E posso saber com quem estou falando? Foram muitos os homens que me aterrorizaram naquela noite pelas mais variadas razões. Ok, até aqui tudo bem. Respire fundo, fique fria. Não percebi que tinha tantos rivais, disse ele suavemente, mas eu não deveria me surpreender. Como está, Andréia? Bem, muito bem, na verdade. Menti logo, me lembrando de um artigo na Cosmo que havia aconselhado de me manter leve, etérea e feliz. Quando falando com um cara que acabara de conhecer, porque os caras mais normais não reagiam bem ao cinismo empedernido. O trabalho vai muito bem. Estou adorando de verdade. Ultimamente tem sido realmente interessante. Muita coisa para aprender, milhões de coisas acontecendo. Sim, é bárbaro. E você? Não fale demais sobre você mesmo, não domine a conversa. Deixe-o à vontade bastante para falar sobre o seu tópico preferido e mais familiar, ele. Você é uma mentirosa hábil, Andréia. A um ouvido não treinado, isso soaria quase convincente. Mas sabe o que dizem? Não sabe. Não se pode contar lorota a um loroteiro. Mas não se preocupe, deixarei que saia impune desta vez. Abri a boca para negar a acusação, mas ao invés disso apenas ri. Um cara perspicaz, sem dúvida. Vou direto ao assunto, porque estou para embarcar em um avião para Washington, D.C. E a segurança não parece muito feliz por eu passar pelo detector de metal conversando ao telefone. Tem planos para sábado à noite? Eu odiava quando as pessoas expressavam suas perguntas dessa maneira. Perguntavam se tinha planos antes de dizerem o que tinham em mente. Sua namorada precisava de um moço de recados e ele achou que eu satisfaria? Ou quem sabe ele não precisava de alguém para levar seu cachorro para passear enquanto ele dava mais uma entrevista 8 horas ao New York Times. Eu estava pensando em como responder sem me envolver quando ele disse: tenho uma reserva no Bubble para sábado, 9 da noite. Um grupo de amigos estará lá.
Também a maior parte é de editores de revistas, pessoas interessantes. Um editor de The Buzz e alguns escritores da The New Yorker. Gente boa, está afim? Nesse exato momento, uma ambulância passou com uma sirene tocando, luzes faiscando em uma tentativa vã de atravessar o trânsito engarrafado. Como sempre, os motoristas ignoravam a ambulância e ela teve de parar no sinal vermelho como todos os outros veículos. Ele acabava de me convidar para sair? Sim, achei que era exatamente o que tinha acabado de acontecer. Ele estava me convidando para sair. Ele estava me convidando para sair. Christian Collinsworth estava marcando o encontro comigo. Um encontro sábado à noite, por ser mais específica, e no Babu, onde ele acabara de fazer uma reserva para o horário nobre, com um grupo de pessoas inteligentes e interessantes como ele. Nem mesmo importavam os escritores do New Yorker. Puxei pela memória, tentando me lembrar se tinha mencionado a ele na festa que o Babu era o restaurante que eu mais queria conhecer em Nova York, que adorava comida italiana e sabia o quanto Miranda gostava de lá e estava louca para ir. Tinha até mesmo pensado em estourar o salário de uma semana em uma refeição e tinha ligado para fazer uma reserva para mim e Alex, mas eles estavam com as reservas esgotadas pelos próximos 5 meses. Em 3 anos, o único rapaz que marcara encontro comigo tinha sido Alex. Christian, poxa, eu adoraria. Imediatamente tentei me esquecer de que tinha dito poxa. Poxa? Quem disse isso? A cena em que Baby orgulhosamente anuncia a Johnny que tinha levado uma melancia que me passou pela cabeça, mas a repeli e me forcei a avançar rapidamente apesar da humilhação. Eu realmente adoraria. Sim, idiota, acabou de dizer isso, tente algo novo agora. Mas não vou poder. Eu bem já tenho um compromisso para sábado. Uma boa resposta de modo geral, pensei. Eu estava gritando por sobre o barulho da sirene, mas achei que ainda parecia de alguma maneira digna. Não há necessidade de estar disponível para um encontro para dali a 2 dias, e nenhuma necessidade de revelar a existência de um namorado. Afinal, não era da conta dele, certo? Tem mesmo compromisso, Andréia? Ou acha que seu namorado não aprovará que saia com outro homem? Ele estava jogando verde, eu sabia. Seja como for, não é da sua conta. Repliquei afetadamente e realmente cheguei a girar os olhos para mim mesma. Atravessei a terceira avenida sem notar que o sinal estava contra mim e quase fui derrubada por uma van. Ok, vou perdoá-la desta vez, mas vou convidá-la outro dia e acho que na próxima vez você vai dizer sim. Ah, é mesmo? E o que lhe dá essa impressão? A confiança que antes tinha parecido tão sexy começava a parecer arrogância. O único problema era que o tornara ainda mais sexy. Só um palpite, Andréia, só um palpite. Eu não preciso, e não precisa preocupar essa sua cabecinha bonita não, ou a do seu namorado. Eu só estava fazendo um convite cordial para uma boa refeição e boa companhia. Quem sabe ele não gostaria de nos encontrar, Andréia? O seu namorado? Deve ser um cara e tanto. Eu realmente gostaria de conhecê-lo. Não. Quase gritei em pânico, com a ideia dos dois sentados à mesa em frente um ao outro, cada um tão surpreendente de maneira radicalmente diferente do outro. Eu ficaria envergonhada de Christian ver a integridade de Alex, suas maneiras de bom samaritano. Para Christian, Alex seria um caipira ingênuo. E eu ficaria ainda mais envergonhada de Alex ver com seus próprios olhos todas as coisas feias que eu achava incrivelmente atraentes em Christian. A elegância, a arrogância, a confiança sólida como uma rocha que fazia parecer impossível insultá-lo. Não. Eu ri, ou melhor, forcei uma risada e tentei parecer natural. Não acho que seria uma boa ideia, embora acredite que ele adoraria conhecer você também. Ele riu comigo, mas seu riso era escarnecedor, condescendente. Eu estava brincando, Andéia. Estou certo de que ele é mesmo um sujeito grande, mas não estou particularmente interessado em conhecê-lo. É claro, sim. Quer dizer, eu sabia que você... Ouça, tenho que correr. Por que não me liga se mudar de ideia ou de planos, está bem? O convite continua de pé. Ah, e tenha um excelente dia. E antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, desligou. O que diabos tinha acabado de acontecer? Revisei tudo de novo. Escritor sensual e inteligente tinha descoberto não sei como o número do meu celular, ligado e me convidado para no sábado à noite irmos ao restaurante da moda. Eu não sabia bem se ele já sabia que eu tinha namorado ou não, mas não pareceu desencorajado com a informação. A única coisa que eu sabia ao certo era que eu tinha passado tempo demais conversando ao telefone, fato confirmado por uma olhadela rápida ao relógio. Tinham se passado 32 minutos desde que eu saíra do escritório, mais tempo do que gastara geralmente para pegar o almoço e voltar.
Guardei o telefone e vi que já tinha chegado ao restaurante. Empurrei a porta de madeira de construção e entrei no salão silencioso e escuro. Embora as mesas estivessem todas ocupadas por banqueiros e advogados mordendo sua carne preferida, quase não se ouvia um ruído, como se o carpete fofo e a cor viril absorvessem todo e qualquer som. Andréia, ouvi Sebastian gritar da recepção. Dirigiu-se em linha reta a mim, como se eu levasse os últimos medicamentos de sal que salvariam vidas. Estamos todos contentes em vê-la aqui. Duas garotas de Tyler's cinza balançavam a cabeça seriamente atrás dele. É mesmo? E por que isso? Não consegui deixar de brincar só um pouco com Sebastian. Ele era um puxa-saco inacreditável. Ele inclinou-se com um ar conspirador e excitação flagrante. Bem, você sabe que o staff todo de Smith, de Wallersky, sente uma relação à senhora Presley, não sabe? Runway é uma revista tão maravilhosa, com todas aquelas fotos belíssimas e uma elegância incrível. E, é claro, artigos eruditos fascinantes. Todos nós adoramos. Artigos eruditos? Perguntei, reprimindo um sorriso rasgado que ameaçava emergir. Ele balançou a cabeça com orgulho e virou-se quando uma das ajudantes de Tyler's deu um tapinha em seu ombro e lhe entregou uma sacola. Ele literalmente gritou de alegria. Aqui está um almoço preparado com perfeição para uma diretora perfeita e uma assistente perfeita. Acrescentou piscando para mim. Obrigada, Sebastian. Nós duas agradecemos. Abri a sacola de algodão cru, uma bolsa igual a Obercool de Strand, que todos os estudantes de New York University penduram a tiracolo, mas sem o logotipo, e conferi tudo. 1 quilo de lombo sangrando, tão cru que podia nem ter cozinhado. Confere, 2 batatas assadas do tamanho de gatinhos pequeninos fumegando. Confere, um pequeno recipiente de lado com purê de batatas bem macio, com muito creme e manteiga. Confere, exatamente 8 caules de espargos, com as pontas de cima roliças e suculentas e as de baixo bem aparadas. Confere. Também havia uma molheira de metal cheia de manteiga e um pequeno saleiro transbordando de sal. Uma faca de cabo de madeira e um guardanapo de linho branco que estava dobrado na forma de uma saia pragueada. Que adorável. Sebastian esperou para ver se eu gostava. Muito bem, Sebastian. Eu disse como se elogiasse um cachorrinho por ter ido fazer cocô lá fora. Você hoje realmente se superou. Ele sorriu radiante, depois baixou os olhos e praticou a humildade. Obrigado. Você sabe o que sinto em relação à senhora Presley e, bem, é realmente uma honra. Bem, você sabe. Preparar seu almoço? Complementei prestativamente. Bem, sim, exatamente. Você sabe o que quero dizer. Sim, é claro que sei. Sebastião, ela vai adorar, tenho certeza. Não tive a coragem de lhe dizer que eu desembrulhava imediatamente todas as suas criações, porque a senhora Presley, que ele adorava tanto, teria um acesso de fúria se deparasse com um guardanapo de outra forma que não a de um guardanapo. Não importava a bolsa ou sapato de salto alto. Pus a bolsa sob o braço e me virei para sair quando meu telefone tocou. Sebastião olhou para mim na expectativa, esperando ardorosamente que a voz do outro lado fosse do seu amor, da razão da sua vida. Não foi desiludido. Emily? Emily, é você? Quase não a ouço. A voz de Miranda chegou do outro lado em um estacato, estridente e raivoso. Alô, Miranda? Sim, é a Andréia. Declarei calmamente. Sebastião ficou visivelmente enfeitiçado ao escutar seu nome. Está preparando pessoalmente o meu almoço, Andréia? Porque, segundo meu relógio, eu pedi há 35 minutos. Não consigo atinar com uma razão sequer porque o meu almoço, se estiver fazendo seu trabalho direito, ainda não está na minha mesa. E você? Ela disse o meu nome. Um pequeno sucesso, mas não havia tempo para celebrar. Bem, lamento ter demorado tanto, mas houve uma pequena confusão com... Você sabe como me interessa um pouco tais detalhes. Não sabe? Sim, é claro, me compreendo. E não vai demorar para... Estou ligando para dizer que quero meu almoço e quero agora. Não há espaço para nuances, Emily. Eu quero meu almoço, já! E desligou o telefone. E as minhas mãos estavam tremendo tanto que deixei cair o celular no chão. Podia muito bem ter caído em arsênio fervendo. Sebastian, que estava a ponto de desmaiar, abaixou-se rapidamente para pegar o telefone para mim. Ela está chateada conosco, Andréia? Espero que ela não ache que a desapontamos. Acha? Ela acha isso? Sua boca franziu apertada, em uma forma oval, e as veias, já proeminentes em sua testa, pulsaram, e eu quis odiá-lo tanto quanto odiava ela, mas só senti pena. Por que esse homem que parecia notável, por ser tão comum, por que ele importava tanto com Miranda Presley? Por que investia tanto em agradá-la, impressioná-la, servi-la?
Talvez pudesse pegar o meu lugar, pensei, porque eu ia me demitir. Sim, era isso. Eu ia andar de volta ao escritório e pediria demissão. Quem precisasse daquelas drogas, quem lhe dava direito a falar comigo ou com qualquer outro dessa maneira? A posição, o poder, o prestígio, a maldita Prada? Onde, em um universo justo, esse comportamento seria admissível? O recibo que eu deveria assinar diariamente, cobrando os $95 do Elias Clark, estava à minha frente e eu rabisquei rapidamente uma assinatura ilegível. Se era minha ou de Miranda, ou de Emily, ou de Mahatma Gandhi, a essa altura eu não sabia ao certo, mas não teria importância. Peguei a sacola de comida que redefinia o termo almoço e saí pisando pesado, deixando um Sebastian mais frágil cuidar de si mesmo. Entrei em um táxi no momento que cheguei à rua, quase derrubando um homem idoso. Não havia tempo para me preocupar. Tinha um emprego a abandonar. Mesmo que o trânsito do meio do dia, cobrimos as poucas quadras em 10 minutos e dei uma nota de 20 ao taxímetro. Teria dado 50 se tivesse uma maneira de ser reembolsada pelo Elias Clark, mas não havia nenhuma nota de 50 na minha carteira. Ele se pôs imediatamente a contar o troco, mas bati a porta e corri. Que esses 20 servissem para cuidar de uma menininha ou consertar o aquecedor, decidi. Ou mesmo para algumas cervejas depois do trabalho no estacionamento de táxis do Queens. O que quer que o taxista fizesse com ele seria, de certa maneira, mais nobre do que comprar mais outra xícara de Starbucks. Cheia de indignação hipócrita, disparei para dentro do edifício e ignorei os olhares reprovadores do pequeno grupo de tagarelas. Vi Bendy saindo do elevador Bergman, mas me virei rapidamente para não perder mais tempo. Passei o cartão e joguei o quadril sobre a borboleta. Merda! A barra de metal bateu na minha pelvis e eu soube que em poucos minutos estaria com uma mancha roxa no local. Ergui os olhos para as 2 fileiras de dentes brancos brilhantes e a cara gorda e suada em volta deles. Eduardo. Ele devia estar brincando, tinha de estar. Rapidamente lancei-lhe o meu olhar mais atrevido, que dizia muito simplesmente, morra, mas hoje não funcionou. Encarando-o, fui para a borboleta seguinte, passei o cartão e avancei. Ele tinha conseguido trancá-la a tempo e ficou ali, deixando as tagarelas passarem pela primeira borboleta. Tentei às 6 e continuei ali, tão frustrada que achei que ia chorar. Eduardo não foi simpático. Amiga, não fique tão deprimida, não é nenhuma tortura. É engraçado. Agora, por favor, preste atenção, porque... E mandou I think we're alone now. Eduardo, como acha que devo representar esta? Não tenho tempo para essa merda agora, ok. Não represente, apenas cante. Eu começo, você termina. Imaginei que não precisaria pedir demissão se conseguisse subir, porque seria despedida de qualquer jeito. Mas talvez pudesse fazer alguém ganhar o dia. E cantei sem perder o ritmo. Aproximei-me mais quando notei que o panaca do primeiro dia, Mickey, estava tentando escutar e Eduardo a concluiu. Ele gargalhou e jogou a mão para o alto. Eu bati a minha na sua e ouvi a barra de metal estalar ao se abrir. Tenha um bom almoço, Andy, gritou ainda rindo largo. Você também, Eduardo, você também. A subida no elevador foi, graças a Deus, sem imprevistos. E só quando eu estava diante da porta do nosso conjunto de salas é que decidi que não podia pedir demissão. A parte o óbvio. Isto é, seria aterrador demais fazê-lo sem estar preparada. Ela provavelmente apenas olharia para mim e diria, não permito que peça demissão. E então o que eu responderia? Não podia esquecer que era somente um ano na minha vida? Um único ano para escapar de coisa muito pior? Um ano, 12 meses, 52 semanas, 365 dias de suportar esse lixo para fazer o que realmente queria. Não era uma exigência tão grande e, além do mais, estava cansada demais para até mesmo pensar em procurar outro trabalho. Cansada demais. Emily ergueu os olhos para mim quando entrei. Ela já vai voltar. Foi chamada à sala do Sr. Ravitz. Sério, Andréia, por que demorou tanto? Sabe que ela repreende quando você atrasa e o que posso dizer? Que está fumando em vez de comprar seu café? Ou falando com o seu namorado ao invés de buscar seu almoço? Não é justo. Não é mesmo. Voltou a atenção para o computador com a expressão resignada. Ela tinha razão, é claro. Não era justo. Para mim, para ela, para nenhum ser humano semi-civilizado. E me senti mal por piorar as coisas para ela. O que eu fazia sempre que levava alguns minutos extras fora do escritório, para relaxar e me revigorar. Pois cada segundo que eu estava fora era mais um segundo que Miranda concentrava sua atenção implacável em Emily. Prometi a mim mesma me esforçar mais. Você tem razão, Em. E desculpe.
Vou me esforçar mais. Ela pareceu genuinamente surpresa e um pouquinho satisfeita. Eu agradeceria, Andréia. Quer dizer, eu já fiz o seu trabalho e sei como absorve. Houve dias em que tive de sair da neve, na lama e na chuva para buscar o seu café 5, 6, 7 vezes em um único dia. Eu ficava tão cansada que mal conseguia me mover. Eu sei como é. Às vezes ela me chamava para perguntar onde estava alguma coisa. Seu café com leite, seu almoço, algo especial. Me mandava procurar um creme dental para dentes sensíveis. Foi reconfortante descobrir que pelo menos seus dentes tinham um pouco de sensibilidade. E eu ainda nem tinha saído do edifício. Não tinha ido lá fora. Ela é assim, Andy. É a sua maneira de ser. Você não pode lutar contra ou não sobreviverá. Ela não quer fazer mal, ela realmente não quer. É simplesmente a sua maneira de ser. Balancei a cabeça e entendi, mas não me convenci. Eu não tinha trabalhado em outro lugar, mas não conseguia acreditar que todos os chefes agissem dessa maneira. Mas quem sabe agiam. Levei a sacola com a comida para minha mesa e comecei os preparativos para servi-la, um por um. Usei minhas mãos para tirar a comida de seus recipientes quentes e selados e dispô-la elegantemente. Esperava em um dos pratos de porcelana, mais devagar somente para limpar minhas mãos, agora engorduradas, na calça Versace, que ainda não tinha mandado lavar. Coloquei o prato sobre a bandeja de azulejo marrom que ficava sob a minha mesa. Do lado, a molheira cheia de manteiga, o sal e os talheres de prata envolvidos no guardanapo de linho não mais saia pregada. Um exame rápido de meu talento artístico revelou que faltava ao Pelegrino. Melhor correr. Ela estaria de volta em um minuto. Disparei para uma das 5 mini cozinhas e peguei um punhado de cubos de gelo, soprando-os para que não queimassem minhas mãos. Soprar foi apenas um passo pequenino para lamber. Faça isto? Não. Fique acima disso. Você é mais que isso. Não cuspa na comida dela nem lamba seus cubos de gelo. Você é mais que isso. Sua sala ainda estava vazia quando voltei. E a única coisa que restava fazer era verter a água e colocar a bandeja toda arrumada sob a sua mesa. Ela voltaria e se sentaria à mesa gigantesca e chamaria alguém para fechar a porta. E era a única hora em que eu me levantava de um pulo, feliz e animada, porque significava não somente que ela ficaria por trás da porta fechada em silêncio por 1 hora e meia, ou o telefone com Sinsen, mas também que estava na nossa hora de comer. Uma de nós podia correr até o restaurante, pegar a primeira coisa que visse e correr de volta para dar o tempo de outra ir. Esconderíamos a comida debaixo da mesa e atrás da tela dos computadores para o caso de ela aparecer inesperadamente. Se havia uma regra tácita, mas irrefutável, era a de que membros do staff da Runway não comiam na frente de Miranda Presley. Ponto final. Meu relógio dizia que 15 para as 2. Meu estômago dizia que era fim da tarde. Haviam-se passado 7 horas desde que eu empurrava um biscoito de chocolate goela abaixo ao voltar do Starbucks para o escritório. E estava com tanta fome que cheguei a pensar em dar umas mordidas no seu lombo. Ei, acho que vou desmaiar de fome. Vou descer e pegar alguma coisa para comer. Quer que traga algo para você? Tá maluca? Ainda não serviu o almoço dela. Ela deve voltar a qualquer momento. Fala sério. Não estou me sentindo bem. Acho que não posso esperar. A privação de sono e a baixa de glicose combinadas me deixaram tonta. Não tinha certeza que conseguiria levar a bandeja até a mesa dela, mesmo que ela chegasse logo. Andréia, seja racional. E se vocês se esbarrarem no elevador ou na recepção? Ela ficaria sabendo que saiu da sala. Ela perderia o controle. Não vale a pena arriscar. Espera um segundo, vou buscar alguma coisa. Ela pegou sua bolsinha de moedas e saiu da sala. Nem 4 segundos depois vi Miranda descendo o corredor na minha direção. Qualquer pensamento de tonteira ou fome ou exaustão desapareceram no momento em que a localizei. De senho franzido e voei da minha mesa para colocar a bandeja na sua mesa antes que ela entrasse. Aterrisei na minha cadeira, a cabeça girando, a boca seca e completamente desorientada, antes que o seu primeiro Jimmy Show ultrapassasse o limiar. Ela nem relanceou os olhos na minha direção ou, graças a Deus, pareceu notar que a verdadeira Emily não estava em sua mesa. Tive o pressentimento de que a reunião com o Sr. Ravitz não tinha sido boa. Se bem que podia ser simplesmente o ressentimento por ter sido obrigada a sair de sua sala para ir à de outra pessoa. O Sr. Ravitz era até agora a única pessoa no edifício inteiro que Miranda se apresentava a prestar um favor. Andréia, o que é isso? Por favor, me diga, o que diabos é isto? Corri para a sua sala e fiquei diante de sua mesa, onde nós duas olhávamos o que era.
Obviamente, o mesmo almoço de sempre comia quando não saía. Uma lista mental de itens revelou que não estava faltando nada, nem nada estava fora do lugar, ou no lado errado, ou cozinhado de maneira incorreta. Qual seria o problema? É o seu almoço. Eu disse calmamente, fazendo um esforço genuíno para não parecer sarcástica, o que era óbvio, difícil, considerando-se que a minha resposta era extremamente óbvia. Tem alguma coisa errada? Acho que ela apenas separou os lábios, para que o meu ego, quase delirante, pareceu que estava mostrando presas pontiagudas. Se tem alguma coisa errada? Imitou com a voz aguda que não pareceu com a minha, mas não se pareceu com nada humano. Ela estreitou os olhos e se inclinou para mais perto, recusando-se como sempre a elevar a voz. Sim, há algo errado. Algo muito, muito errado. Por que tenho de voltar à minha sala e encontrar isto sobre a minha mesa? Foi como ter de decifrar um de seus enigmas. Por que ela teve de voltar à sua mesa e encontrar isso sobre ela? Eu me perguntei. Sem dúvida, o fato de ela ter pedido isso uma hora atrás não era a resposta certa, mas era a única que eu tinha. Não gostou da bandeja? Não era impossível. Ela tinha visto 1 milhão de vezes e nunca reclamara? Tinham sem querer lhe dado um corte errado de carne? Não, não era isso também. O restaurante tinha uma vez me despachado com um filé lindo, achando que ela certamente gostaria mais disso do que do lombo duro, mas ela quase tivera um ataque do coração. Tinha me feito ligar para o chefe pessoalmente e gritar com ele ao telefone, enquanto ela vigiava e me dizia o que falar. Lamento, senhorita, realmente lamento, disse ele baixinho, parecendo o melhor sujeito do mundo. Realmente achei que, como a senhora Presley é uma freguesa tão boa, preferia receber o que temos de melhor. Não cobrei mais. Mas não se preocupe, não vai acontecer de novo, prometo. Achei que ia chorar quando ela mandou que eu lhe disser que ele nunca mais seria o chefe de verdade em nenhum lugar, que não um empório de carne de segunda classe, mas obedeci. E ele tinha pedido desculpas e concordado, e a partir desse dia sempre receberam o lombo sangrento. Portanto, também não era isso. Eu não fazia ideia do que dizer ou fazer. Andréia, a assistente do Sr. Havitz não disse que tínhamos almoçado juntos nesse restaurante deplorável não faz muito tempo? Perguntou devagar, como se estivesse se contendo para não perder o controle completamente. Ela, o quê? Depois disso tudo, depois da corrida e do ridículo de Sebastian, e das ligações iradas, e dos $95, e da canção Tiffany, e da arrumação da comida, e da tonteira, e da espera para comer até ela voltar, e ela tinha comido já? Não. Não recebemos nenhuma ligação dela. Então, quer dizer, isso significa que não quer isto? Perguntei apontando para a bandeja. Ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de sugerir que ela comesse uma das gêmeas. O que acha que significa, Emily? Merda. Ela estava indo tão bem com meu nome. Acho que bem, que você não quer isto. Bastante perspicaz de sua parte, Emily. Tenho sorte de você perceber tão rápido. Tire isso daqui. E que não aconteça de novo, isso é tudo. Uma fantasia rápida me ocorreu. Meu braço, exatamente como no cinema, atravessaria a mesa e jogaria a bandeja para o ar. Ela observaria e, chocada e arrependida, pediria desculpas por falar comigo daquela maneira. Mas o bater de suas unhas sobre a mesa me trouxe de volta à realidade. E peguei a bandeja e com cuidado saí da sala. Andréia! Fecha a porta. Preciso de um momento de paz, gritou ela. Acho que ter um almoço requintado em sua mesa, quando não estava a fim de comer, tinha sido realmente uma parte estressante do seu dia. Emily tinha acabado de voltar com uma lata de Coca-Cola Light e um pacote de passas de uva para mim. Supostamente era um lanchinho para me aguentar até almoçar. E evidentemente não havia uma única caloria, ou grama de gordura ou de açúcar naquilo. Ela os deixou na mesa ao ouvir Miranda gritar e correu para fechar as portas. O que aconteceu? Cochichou, olhando para a bandeja de comida intocada que eu estava segurando, paralisada do lado da minha mesa. Ah, parece que a nossa chefe encantadora já almoçou. Sibilei com os dentes trincados. E ela acaba de me destratar por não ter previsto, não ter adivinhado, não ter olhado dentro do seu estômago e visto que não estava mais com fome. Está brincando, disse ela. Gritou com você porque correu para buscar seu almoço exatamente como ela pediu e depois não sabia que ela tinha comido em outro lugar? Mas que filha da puta! Concordei com a cabeça. Era uma mudança fenomenal Emily ter tomado meu partido por uma vez e não me feito uma prelação sobre eu simplesmente não entender. Mas espera aí. Era bom demais para ser verdade. Como o sol saindo do céu e deixando apenas riscas rosa e azuis onde tinha brilhado alguns antes. O rosto de Emily passou de ravioso para contrito. A virada paranoica Runway. Lembre-se do que falamos antes, Andréia. Oh, sim, aí estava. VPR meio-dia.
Ela não faz isso para magoá-la. Ela não tem qualquer intenção que seja ao agir dessa maneira. Ela é simplesmente importante demais para se ater a coisas pequenas. Por isso, não resista. Apenas jogue a comida fora e vamos trabalhar. Emily fixou as feições em uma expressão determinada e sentou-se em frente ao seu computador. Eu sabia que ela estava pensando naquele exato instante, e Miranda não teria colocado na área fora de sua sala aparelhos de escuta clandestinos e escutado tudo. Estava vermelha, aturdida e obviamente chateada com sua falta de controle. Eu não sabia como ela tinha sobrevivido por tanto tempo. Pensei em comer a carne, mas o mero pensamento de que tinha estado na mesa de Miranda há poucos instantes me provocou náuseas. Levei a bandeja à cozinha e inclinei de modo que cada item deslizasse diretamente para dentro do lixo. Toda a comida preparada, temperada com perícia, o prato de porcelana, a molheira com manteiga, o sal, o guardanapo, os talheres de prata e o copo de cristal baccarat, tudo desaparecido. Que importância tinha? Eu buscaria tudo novamente no dia seguinte ou quando ela sentisse fome de novo para almoçar. Quando cheguei ao Drylands, Alex parecia aborrecido e Lily abatida. Imediatamente me perguntei se Alex saberia, não sei como, que eu havia sido convidada para sair por um cara, que além de famoso e mais velho, era um completo e perfeito garanhão. Ele sabia? Sentia o que tinha acontecido? Eu devia contar? Não sabia, não havia necessidade de discutir isso, algo tão insignificante. Não era o mesmo que eu estar interessada em outro, mas como se eu realmente fosse tomar uma atitude. Portanto, não havia nada a ganhar mencionando a conversa. Oi, garota da moda. Engrolou Lily, agitando um gin tônica para mim em uma saudação. Derramou um pouco em seu cardigan, mas ela pareceu nem notar. Eu devo dizer futura companheira de apartamento? Peça uma bebida, temos de brindar. Beijei Alex e me sentei do seu lado. Está sexy hoje? Disse ele olhando e aprovando meu traje Prada. Quando foi isso? Ah, hoje. Já que só faltaram apregoar que se eu não cuidasse da minha aparência poderia perder o emprego. Bastante ofensivo, mas tenho de admitir que vestir algo diferente todo dia não é nada mal. Ei, ouçam. Eu sinto muito, mas muito mesmo ter me atrasado. O livro nunca ficava pronto e assim que o deixei na casa de Miranda, ela me mandou que a delicatessen da esquina comprar manjericão. Pensei que ela tivesse um cozinheiro, falou Alex. Por que ela não fez isso? Por que ele não fez isso? Ela tem um cozinheiro. Também tem uma faxineira, uma babá e 2 filhas. Por isso não faço a menor ideia do porquê mandou a mim comprar as ervas para o jantar. Foi especialmente irritante, porque a Quinta Avenida não tem nenhuma delicatessen em esquinas. Tampouco a Madison ou o Parque. De modo que tive que ir até Alex para encontrar uma. Mas é claro, não vendia o manjericão. Por isso tive que percorrer 9 quadras até encontrar o D'Agustinos aberto. Isso me tomou mais 45 minutos. Mas posso dizer uma coisa, esses 45 minutos valeram a pena. Isto é, pensem no quanto aprendi comprando esse manjericão. Como estou muito mais preparada para o meu futuro nas revistas, agora chegarei mais rápido à posição de redatora. E exibi um sorriso de triunfo. Ao seu futuro! Gritou Lily, sem detectar um único sinal de sarcasmo em minha diatribe. Ela está no porre, disse Alex calmamente, observando Lily com a expressão de alguém diante de um parente doente na cama de um hospital. Cheguei aqui com Max, que já foi embora na hora marcada, mas ela já deveria estar aqui há horas. Ou bebe rápido demais. Lily sempre tinha bebido demais, o que não era de se estranhar porque ela fazia tudo demais. Foi a primeira a fumar maconha no ginásio, a primeira a perder a virgindade no 2º grau, e a primeira a saltar de paraquedas com acrobacias na faculdade. Gostava de tudo e todos e não retribuía o seu amor, contanto que a fizesse se sentir viva. Não entendo como você pode obedecer tantas regras, replicou instantaneamente. Não entendo como dorme com ele sabendo que nunca vai romper com a namorada, eu disse sobre um cara com quem se encontrava secretamente durante o penúltimo ano da faculdade. Não entendo como você pode obedecer a tantas regras, replicou instantaneamente. O que tem de divertido em sua vida tão perfeitamente planejada, detalhada, cheia de normas? Viva um pouco, Andy. Sinta alguma coisa, é bom estar viva. Talvez ela andasse bebendo um pouco mais ultimamente, mas eu sabia que os estudos de seu primeiro ano eram terrivelmente estressantes, até mesmo para ela, e que seus professores na Columbia eram mais exigentes e menos compreensivos do que os que ela dominara facilmente na Brown. Talvez não fosse má ideia, pensei. Fosse um sinal para a garçonete.
Talvez beber fosse a maneira de tratar disso. Pedi um absolute e suco de grapefruit e bebi um gole demorado. Isso me enjoou mais do que qualquer outra coisa, porque eu ainda não tinha tido tempo para comer alguma coisa, exceto as passas e a Coca Light que Emily tinham conseguido para mim mais cedo. Tenho certeza de que teve algumas semanas duras na escola, eu disse a Alex, como se Lily não estivesse sentada conosco. Ela não notou que falávamos dela, porque estava absorta em lançar olhares languidos, sedutores, a um Yuppie no balcão. Alex pôs o braço em volta de mim e chegou mais para perto do sofá. Era muito bom estar perto dele de novo. Era como se não nos víssemos há semanas. Odeio ser um desmancha-prazeres, mas tenho que ir para casa, disse Alex, puxando meu cabelo para trás das orelhas. Vai ficar bem com ela? Você tem de ir? Já? Já. Andy, estou aqui assistindo a sua melhor amiga beber há 2 horas. Vim para vê-la, mas você não estava? E agora é quase meia-noite e ainda tenho de corrigir redações. Falou calmamente, mas percebi que estava chateado. Sei. Lamento mesmo. Você sabe que teria chegado antes se pudesse. Sabe que sei de tudo. Não estou dizendo que fez alguma coisa errada ou que deveria ter agido de outra maneira, eu compreendo. Mas tente entender de onde estou vindo. Eu também, ok? Assenti com a cabeça e o beijei, mas me senti horrível. Prometi compensar, planejar uma noite especial só para nós dois. Afinal, ele realmente tinha aguentado muito. Então não vai passar a noite comigo? Perguntei esperançosa. Não. A menos que precise de ajuda com Lily. Preciso mesmo ir para casa e trabalhar. Abraçou-me se despedindo, beijou Lily na bochecha e se dirigiu à porta. Ligue se precisar, disse ao sair. Ei, por que Alex foi embora? Perguntou Lily, embora estivesse ali durante a nossa conversa. Está chateado com você? Provavelmente. Eu disse com um suspiro abraçando minha bolsa. Tenho aprontado muito com ele ultimamente. Fui até o balcão pedir o menu de entradas e quando voltei a cara de Wall Street tinha se enroscado no sofá do lado de Lily. Parecia ter quase 30 anos, mas suas entradas pronunciadas tornavam impossível saber ao certo. Peguei o seu casaco e joguei sobre ela. Lily, põe o casaco, estamos indo embora. Eu disse olhando para ele. Ele era mais baixo e sua calça caque não ajudava em sua figura rechonchuda. E o fato de sua língua estar a 2 centímetros da orelha da minha melhor amiga não faz com que eu gostasse mais dele. Ei, por que a pressa? Perguntou uma voz anasalada. Sua amiga e eu só estamos querendo nos conhecer. Lily sorriu e concordou balançando a cabeça, tentando beber um gole de sua bebida sem se dar conta de que seu copo estava vazio. Bem, isso é muito bonito, mas temos de ir. Como se chama? Stuart. Foi um prazer conhecê-lo, Stuart. Por que não dá o seu número a Lily para que ela possa ligar para você quando estiver se sentindo um pouco melhor ou não? Que acha? Lancei-lhe um sorriso. Bem, não importa, sem problemas. Vejo vocês depois. Está de pé. E foi para o bar tão rápido que Lily nem percebeu que ele tinha ido embora. Stuart e eu estamos querendo nos conhecer, não é, Stu? Virou-se para onde ele estava antes e ficou confusa. Stuart teve de correr. Lily, venha, vamos sair daqui. Pus seu casaco de lã grossa sobre sua suéter e a puxei para que ficasse em pé. Ela cambaleou até se equilibrar. O ar lá fora estava frio e seco e achei que ajudaria a curar seu porre. Não me sinto muito bem, engrolou Lily. Eu sei, querida, eu sei. Vamos pegar um táxi para sua casa, está bem? Acha que consegue? Ela assentiu com a cabeça e então curvou-se à frente naturalmente e vomitou. Em cima de suas botas, espirrando um pouco no seu jeans. Se as garotas Runway vissem a minha melhor amiga agora, não conseguia evitar pensar. Sentei-a na saliência de uma janela que parecia não ter nenhum alarme e mandei que não se mexesse. Havia uma loja, aberta 24 horas do outro lado da rua e essa garota precisava com certeza de água. Quando voltei, ela tinha vomitado de novo. Dessa vez sobre si mesma e suas pálpebras estavam caídas. Eu tinha comprado 2 garrafas de Poland Spring. Uma para ela e outra para limpá-la, mas agora ela estava pesada demais. Despejei uma sobre seus pés para lavar o vômito e metade da segunda sobre o seu casaco. Era melhor ficar encharcada do que coberta de vômito. Estava tão bêbada que nem notou. Demorou um pouco para eu convencer um táxi a nos levar por causa do aspecto de Lily, mas prometi uma boa gorjeta em cima do que seria uma boa corrida. Estávamos indo de Lower East Side para o extremo Upper West. E eu já estava imaginando como ser reembolsada de uma corrida que certamente daria uns $20. Talvez pudesse anotar como uma saída para procurar alguma coisa para Miranda. Sim, isso ia funcionar. Subir até o 4º andar foi ainda menos divertido do que o táxi.
mas ela se mostrou mais cooperativa depois da viagem de 25 minutos, conseguindo até se lavar no chuveiro depois de eu despi-la. Coloquei-a na direção de sua cama e observei-a despencar de bruços quando seus joelhos bateram na lateral da cama. Olhei para ela inconsciente e por um momento senti nostalgia da faculdade, de todas as coisas que tínhamos feito juntas. Era divertido agora, sem dúvida, mas nunca mais seria tão despreocupado como na época. Pensei se Lily não andava bebendo demais ultimamente. Afinal, ela parecia estar sempre bêbada. Mas quando Alex a trouxera na semana anterior, eu havia lhe assegurado que era porque ela continuava a ser estudante, que ainda não tinha vivido no mundo real com responsabilidades reais de adulto, como servir Pelegrino. Quer dizer, não é como se não tivéssemos exagerado na bebida dos Senior Frogs, no feriado da primavera, ou tragado um tanto ambiciosamente demais 3 garrafas de vinho tinto, celebrando o aniversário do dia em que nos conhecemos. Lily tinha segurado meu cabelo enquanto eu descansava meu rosto na tampa da privada depois do porre após os exames finais, e estacionado 4 vezes ao me levar de carro de volta ao dormitório depois de uma noite que incluíra 8 Cubas Libres e uma particularmente horrível interpretação no karaokê de Evan Rose Harriet Storm. Eu a tinha arrastado de volta ao meu apartamento na noite do seu aniversário de 21 anos e a metido na cama, checando a sua respiração a cada 10 minutos e finalmente caído no sono no chão, do lado dela, depois de ter me certificado de que viveria a noite toda. Ela tinha acordado 2 vezes naquela noite. A primeira para vomitar do lado da cama, fazendo um esforço sincero para que caísse na lata de lixo que eu havia colocado ali, mas se confundido e vomitando no lado da minha parede. E mais uma vez, se desculpando sinceramente e dizendo que me amava e que eu era a melhor amiga que alguém podia ter. É isso que fazem as amigas. Embebedam-se juntas. Fazem coisas idiotas e cuidam uma da outra, certo? Ou isso era apenas farra de faculdade, ritos de passagem que tinham tempo e lugar? Alex tinha insistido que agora era diferente, que ela estava diferente, mas eu não via assim. Eu sabia que deveria passar a noite com ela, mas eram quase 2 da manhã e eu tinha de trabalhar dali às 5 horas. Minhas roupas cheiravam a vômito, não havia como arranjar uma única peça de roupa apropriada para a runway no armário de Lily, especialmente com a minha nova aparência sofisticada. Dei um suspiro e puxei o cobertor sobre ela. Pus o despertador para as 7 horas, para o caso de, se não estivesse com uma ressaca muito violenta, pudesse ir à aula. Tchau, Lily. Estou indo. Você está bem? Pus o telefone sem fio sobre o travesseiro do lado de sua cabeça. Ela abriu os olhos, me encarou e sorriu. Obrigada, murmurou, as pálpebras tornando a cair. Ela não estava em condições de correr numa maratona, nem provavelmente de operar um cortador de grama, mas estaria bem para dormir. Foi um prazer, eu disse. Embora essa fosse a primeira vez em 21 horas que tivesse parado de correr, buscar, rearrumar, limpar ou servir de alguma outra maneira. Ligo amanhã, eu disse, convencendo minhas pernas a não cederem, se ainda estivermos vivas. E finalmente fui para casa.